Graças a gente, amém? Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não estiver, que Deus abençoe, que Deus vá cuidando de cada um de vocês. Eu quero hoje agradecer pelo vídeo da semana passada, de quinta-feira, a vocês que assistiram, vocês que viram, que curtiram, né, que comentaram. Quero agradecer aí a vocês. Quero agradecer também por estarem hoje aqui comigo mais uma vez assistindo. Que Deus abençoe a vossa vida, tá bom? Hoje vamos falar daquele vídeo que a gente prometeu semana passada, que é o chamado ao recomeço. Hoje vamos ver que não importa o quanto você fuja ou erre, Deus te convida a recomeçar. Se vocês me verem gaguejando na hora de ler, não se importem, é porque minha letra não é de médico, é médico, farmacêutico, é horrível minha letra. Mas vamos lá. Não importa quanto você erre ou fuja, Deus sempre te chama para recomeçar. E vamos falar sobre Jonas. Deus chama Jonas para pregar em Nínive e ele foge, tentando viver do jeito dele. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Essa passagem sobre o chamado e a fuga está em Jonas capítulo 1, versículos 1 ao 16. Então, Jonas, no início no primeiro capítulo, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor vem a Jonas. E quando ela vem a Jonas, ela fala: olha, vai até Nínive, prega, porque a maldade deles subiu diante de mim. Deus está falando para Jonas que a cidade de Nínive estava com uma maldade terrível, gigante. Mas o que é que Jonas faz? Foge. Por quê? Porque a cidade de Nínive não era uma cidade boa para profetas. Era uma cidade anti-profetas. Eles matavam, perseguiam, pegavam, esquartejavam os profetas, colocavam suas partes à mostra, parte do corpo à mostra, e faziam tudo isso com os profetas. Então, quando Jonas ouve, ele fala: não sei se é tão bom assim para mim ir, sabe? Então, vou pensar aqui, Tarsis. Pega uma cidade, um barco completamente diferente. Não era Nínive, era Tarsis. Ele estava indo para fugir, tentando viver e fazer as coisas do jeito dele. E assim muitas vezes é com a gente também. A gente ouve um chamado, uma coisa de Deus, a gente sabe, reconhece que é Deus. Jonas era profeta, ele reconhecia, ele sabia que aquela voz era de Deus. A gente reconhece que tem que fazer, que tem que pregar, que tem que perdoar, que tem que fazer as coisas certas, mas tenta muitas vezes viver do nosso jeito. E aí dá problema. Porque quando a gente tenta viver do nosso jeito, vem o segundo ponto que eu quero falar, que é a tempestade e o peixe. Acontece a tempestade. Quando a gente tenta viver do nosso jeito, dá problema. E não foi diferente com Jonas. Aqui, ele pega um caminho diferente, um caminho alternativo, fugindo de Deus. E o que acontece? Uma tempestade. Uma tempestade pega o barco, os marinheiros ficam malucos, querendo fugir, querendo pular daquele barco. Meu Deus do céu, o que é que acontece? Vamos ver se a gente tira os pesos do barco. Vamos ver, meu Deus, meu Deus. E aí Jonas, dormindo no barco, acorda e... eita, a culpa é minha. Ele sabia que a culpa do barco está naquela tempestade, o mar revolto, chovendo muito. Aquele problema todo, ele sabia que a culpa era dele. Então o que é que Jonas, como verdadeiro profeta, faz? Só vou jogar aqui, né? Aqui tá um cabo terrível. O que é que Jonas faz? Ele pega e pula do barco. Ele se sacrifica. Mas ele sacrifica porque sabia que o erro era dele. E quando ele pula, o que rola? O peixe pega. Assim é na vida da gente também. Eu vou falando e vou fazendo aplicação, tá? Se vocês não entenderam, é isso aí que eu vou fazer. Ele erra, foge. A gente erra, tenta viver do nosso jeito. Depois do erro vem a tempestade e ele pula. Depois do erro vem tempestades também na nossa vida. Seja financeira, seja com a família, seja com as pessoas. Mas acontece um problema, uma coisa terrível, porque a gente tá fugindo. E muitas vezes a gente fica fingindo, né? Fica lá no fundo do barco, ó, dormindo. Não tá acontecendo nada não, deixa rolar. Mas quando a tempestade pega de verdade, aí não tem o que fazer. Tem que pular do barco errado que você pegou. E que eu também tô sujeito a pegar. Tô falando você, mas né, eu vou me incluir também nessa conversa. Tem que fugir do barco errado que a gente pega. Por quê? Porque não é bom. Não é para pegar esse caminho alternativo. Deus não mandou ele ir para Tarsis. Mandou ele ir para Nínive e pregar. Mas é muito arriscado, mas Deus mandou. Então, como profeta, como servo obediente ao Senhor, ele deveria ter ido para Nínive. E assim é na nossa vida. Deus mandou perdoar, mas eu não vou perdoar não. Vou colocar versículos no status do Instagram. Eu acho que Instagram não é status, né? Nos stories do Instagram. Colocar versículos indiretas, fazer isso, fazer aquilo, e dá problema no financeiro, é demitido, tem um problema com a família, alguém fica doente, passa por uma dificuldade tremenda e terrível, mas não é culpa minha não, é porque tá acontecendo, sabe?
mas quando pega de verdade, aí Jonas reconhece, salta, e assim deve ser com a gente também. É fugir daquilo que a gente estava usando para fugir de Deus, entendeu? Então, o peixe aqui, ele representa também uma fase de reflexão para Jonas, pois é ali dentro do peixe que ele ora, que ele reconhece a soberania de Deus. E entra um ponto muito interessante aqui que eu quero falar para vocês. O recomeço de Deus começa quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido, o recomeço de Deus começa na nossa vida. Então, quando tudo parece perdido na minha vida, na sua, na vida de Jonas, é aí que Deus começa a agir. Porque é quando a gente entende, reconhece e sabe que a soberania de Deus é maior do que a nossa própria vontade. Então tá tudo perdido, eu não sei mais o que fazer, vou fugir. Aí para de fugir, para de tentar fazer as coisas do próprio jeito, e aí muda, reconhecendo a soberania de Deus e fazendo as coisas do jeito e da vontade dele. E é nesse momento que Deus usa as nossas falhas para preparar um novo começo e para mudar o cenário, para mudar o quadro. Deus usa a minha, a sua, a nossa falha para começar uma coisa nova nas nossas vidas. Ele usa para preparar um novo caminho, um começo diferente. E então, Jonas é cuspido em Nínive. Lá prega, a cidade que antes perseguia os profetas é transformada, tem uma vida nova, uma cara nova na cidade. Todo mundo ali agora conhece a palavra de Deus e muda de vida. Mas isso só aconteceu por conta do recomeço e por conta do arrependimento de Jonas. Então, diferentemente do que muita gente prega, que você não precisa, que você não sei o que, pode guardar, não, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus erros e das suas falhas. Mude, pegue um caminho diferente, mas o caminho diferente tem que ser o caminho certo. Tem que ser para Deus, não para mim, para você, para o homem. Não é para parecer bonito, não é para fazer uma coisa que as pessoas vão te aplaudir de pé. É para fazer aquilo que Deus pede, manda você fazer. Então, não fuja do chamado, não erre por conta disso. Mas se errou, aproveite isso, porque Deus te dá uma nova chance. Ele te chama para o recomeço. Jonas, no capítulo 3, versículo 1, vai falar, está aqui anotado, não está aqui anotado, mas Jonas no capítulo 3, versículo 1 vai falar: e veio por uma segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, que para quem não entendeu, no capítulo 1, versículo 1 fala, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Então no capítulo 3, versículo 1, quando a palavra vem a segunda vez, é quando ele prega e a cidade é transformada. Deus sempre dá chance ao recomeço. No se hoje você se sente perdido, distante, afastado de Deus, não tema. Ele dá uma nova chance e você pode sim recomeçar diante dele. Não importa o quanto você fugiu ou errou, Deus ainda te chama para recomeçar. Que essa palavra tenha te alcançado, que você tenha entendido, né, o que eu quis passar com essa mensagem. Não o que eu quis passar, mas o que Deus quis passar para o seu coração através dessa mensagem. Nossa, estou suado demais. Então, que Deus te abençoe, cuide sempre de você e que diante de tudo, Ele seja na tua vida. Amém? Deus te abençoe. A gente se vê na próxima quinta, que tem vídeo sem mim nada poderes fazer. Deus te abençoe.